Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o último episódio dessa temporada e a gente vai fazer ele um pouquinho diferente. Hoje não tem convidados, somos só eu e Júlia. Hoje vamos compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e da nossa experiência como profissionais no universo da comunicação e do marketing. Hoje a gente vai estar falando sobre a experiência do consumidor, mas é um consumidor diferente. A gente não está falando hoje daquele consumidor final, a última pessoa que vai comprar esse produto. Hoje a gente vai estar conversando com você, que gerencia redes sociais, que faz Google Ads, social media, editor de vídeo, story maker, enfim. Você, profissional da comunicação, os seus consumidores. Então fica ligado nesse episódio que a gente vai trazer coisas muito legais sobre esse universo de uma maneira internacional. E é isso que eu ia falar, o nosso foco nesse episódio vai ser o mercado internacional, porque a maioria dos nossos clientes, ou eles são brasileiros que moram fora, ou são pessoas do Canadá, dos Estados Unidos e até russos também tem no meio. Eu acho que a gente pode começar esse episódio falando da nossa primeira experiência. Então, Bel, se você quiser contar um pouquinho, porque a minha experiência depende da sua, Beth. Então vamos lá. Eu vou adorar compartilhar essa história com vocês. Tem um tempo, na verdade, isso foi que 2020, meados de pandemia, na época eu cursava terapia ocupacional na Federal do Espírito Santo. Meu Deus. Algo muito distante da realidade de hoje. E assim, gente, é uma coisa que eu prego fielmente, que a pessoa que trabalha com comunicação, qualquer pessoa, na verdade, mas principalmente quem trabalha com comunicação, tem que ter cara de pau. Tem. Você não consegue se sair bem se você não tiver cara de pau. Tava eu passando pelos meus stories, tranquila, rolando feed no Instagram, quando eu vejo o story de uma criadora de conteúdo, que hoje em dia eu trabalho, a Sofia Blair, ela comentando que não estava conseguindo dar conta das redes sociais, enfim, que estava crescendo mais rápido do que ela conseguia dar conta, precisava dessa ajuda e o público dela é brasileiro, apesar dela ser americana, ser nascida e criada em Ohio. O público dela é brasileiro e ela estava procurando alguém. Eu tinha experiência na área? Não, nenhuma. Zero. Mas Zero. tinha força de vontade. Eu nunca tinha nem encarado comunicação como uma área de trabalho. Meu foco sempre tinha sido a saúde. Então, foi meio que tipo, ai, por que não, sabe? Tá aqui pandemia, meio sem fazer nada com todo esse tempo, trancado em casa e tal. Pode ser uma experiência diferente. E aí eu respondi aquele story, eu mandei um e-mail, fiz uma propostazinha, tipo, pensei em algo. E foi algo muito rápido, assim. Hoje, olhando pra trás, algo extremamente amador. Mas que deu muito certo, ela comprou a minha ideia e hoje a gente tá junto, trabalhando até hoje, né? São 5 anos quase. É um relacionamento muito longo. E assim, foi maravilhoso. E daí a gente só seguiu, né? Pouco depois, já com a Sofia Blair, daí eu já tava matriculada na Unifax, já cursava comunicação, a gente enxergava esse meio com um olhar mais profissional, com um olhar de futuro. Eu mandei uma proposta pra uma outra influenciadora, Que é a Sofia também. que é a Sofia também, pois é. E assim, essa não tava procurando, eu só gostava muito do conteúdo dela e eu via que ela poderia melhorar. Sim. Então acho que também tem toda essa questão de ver onde é que você se cabe, né? Às vezes o próprio cliente não tá vendo o que ele precisa, mas ele precisa de uma certa ajuda ali. Então eu mandei mensagem pra ela também, eu expliquei o que eu fazia com a Sofia, eu falei um pouco sobre a minha experiência e como eu poderia ajudar ela. E assim, deu super certo, a gente começou a trabalhar junto e chegou um momento que eu também não dava conta de tudo que ela precisava. E foi aí que eu chamei Ju pra trabalhar comigo. É isso, eu acho que a faculdade é um grande networking que a gente pode fazer. Então, assim, eu nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com clientes internacionais se não fosse Bel, sabe? Se Bel não tivesse me convidado. E quando eu comecei a trabalhar com Sofia foi em relação ao design, então, assim, essas coisas mais gráficas que ela precisava, eu fazia pra ela. E, nossa, ela me abriu tantas portas, assim, e foi muito interessante quando o Bel me chamou pra trabalhar com ela. Eu não me garantia no meu inglês. Então, eu Seu achava. inglês sempre foi muito bom, tá? Eu vou deixar esse comentário. É que meu inglês, tipo assim, inglês de cursinho, né? Então, e quando você fica tempo sem praticar, tipo, você fica meio travado. Mas eu fiz a primeira reunião com ela e, tipo, parece que tudo deslanchou depois. Eu me senti muito mais segura pra falar com qualquer outra pessoa em inglês e, pô, foi muito gratificante. Então, eu acho que inglês é uma skill muito importante pra todo mundo ter quando se Sim. trata, tipo, não só no meio de comunicação, mas qualquer outro mercado, se você quer atingir qualquer outro tipo de cliente. Inglês é uma skill muito importante. E foi basicamente isso. Eu também entrei por meio da Sofia. E aí surgiu o projeto da Ramsol, que é uma empresa de construção, que a Sofia fazia parte. Então, também tem um ponto que é
você entrega um bom resultado para os seus clientes e eles vão te indicar para outras pessoas. E foi isso que aconteceu. Até porque é aquele ditado mais velho, né? Que o melhor marketing sempre vai ser o boca a boca. É, não tem jeito. Porque eu acho que a partir do momento que uma pessoa confia na outra, ela já confia no seu trabalho por indicação. Sim. E aí veio o projeto da Ramsol, que foi basicamente uma empresa de construção, que a Sofia chamou eu e a Bel pra gerenciar isso. Se você puder explicar mais um pouco de como que foi. A Ramsville, ela trabalha, tinha 3 ramificações, né? Elas faziam venda de produtos, tipo uma vibe meio Ferreira Costa, Leroy Merlin, Isso. venda de produtos, só que eles vendiam em atacado pra, tipo, construção de condomínios e tal, não tinha loja de varejo. Eles também tinham a construtora e eles vendiam umas casas modulares muito futurísticas, assim, tipo, Eu acho que foi, tipo assim, o cliente mais fora da casinha. alternativo que eu já Foi muito diferente. tive. E a gente não entendia nada. E assim, Gente, detalhe aqui, que a empresa é toda construída por russos. é. Eram russos, eu e Júlia. E o Joe. O Joe era o único americano da Ele empresa. era o único americano. E ele era, tipo, a cara da empresa pros norte-americanos, que a empresa funcionava lá em Atlanta. Mas eram, assim, só russos. Então, além da questão de ter o inglês, e dessa vez o inglês era imprescindível, porque a gente ia conversar ou em inglês ou em russo. Então, E a gente só sabia inglês, então o inglês. é. E eu lembrei que agora que a gente teve que fazer pra eles, é tipo um catálogo, que era em chinês o catálogo, e a gente teve que traduzir pra colocar em inglês. Foi uma O experiência. fornecedor deles era chinês. E aí, eles só tinham um catálogo em chinês, eles não tinham uma versão em inglês. E eles precisavam do catálogo em inglês, né? Pra poder repassar pros clientes finais e tudo mais. E a gente tinha que refazer tudo, porque tava com a cara do fornecedor. A gente precisava deixar tudo com a cara da Ramsol, né? Com todo o branding da Ramsol, que inclusive Júlia refez inteiro. Então a gente teve que deixar tudo com a nova cara. E tava em chinês. E a gente teve que, tipo. É muito jogo de cintura, né? Comunicação é muito jogo de cintura, Sim. porque você acaba que você faz tudo. E, tipo, foi a gente traduzindo do chinês pro inglês, sem falar chinês, e ao mesmo tempo Isso. tendo que convencer russos de 50 e poucos anos pra confiar no nosso trabalho que vai dar certo. Exato. Foi muito doido. Mas foi uma experiência muito interessante. E eu acho que o grande ponto é que por que que o público internacional é muito interessante pra gente? Porque o valor que eles pagam lá pra gente, pra eles é um valor barato, mas quando a gente converte pro real, é um valor que vale a pena. Sim, Pra e aí gente. todo mundo fica feliz, né? É, exato. E aí, assim que acabou nosso contrato com a Ramsville, eu fui atrás de outros trabalhos e eu tenho 2 amigos que moram fora. E eles me indicaram a plataforma Indeed. Inclusive, eu recomendo muito pra vocês que estão procurando clientes internacionais ou até brasileiros mesmo. Tem empresas brasileiras cadastradas no aplicativo. E lá eu encontrei uma vaga pra ser social media de um cleaning service. E o nome me chamou muita atenção porque era Bruna's Cleaning Service. Eu olhei o Bruna's e falei, eu acho que é brasileira. Bruna é muito latã. É muito, ou é brasileira ou é latina. Aí eu me candidatei pra vaga, fiz minha primeira entrevista de emprego com eles. E aí também o inglês foi uma situação muito importante, foi um skill muito importante pra eu ter, porque a entrevista foi toda em inglês. E, por incrível que pareça, por eu já ter tido a experiência com Sofia e com a Ramsel, eu me senti muito mais tranquila em gravar, em fazer aquela entrevista, sabe? Fazer tudo aquilo foi muito tranquilo pra mim. E eu acho que foi isso que me ajudou também no meu processo seletivo, porque eles estavam precisando de alguém que soubesse falar inglês, porque, assim, a vaga era de social media, mas em algum momento do dia eu ia ter que lidar com o cliente. Então, eles precisavam de alguém que soubesse falar inglês. Eu me apresentei muito tranquila para eles na vaga e eles me contrataram. Sem contar também que todas as comunicações nas redes sociais é em inglês, né? E aí, tipo, não é Isso. só um inglês engessadinho e saber a gramática certinha, mas você tem que saber as gírias, como se comunicar, até pra se aproximar do cliente. Porque Exatamente. imagina, se eu tô procurando alguém pra limpar na minha casa, eu vou querer estar pensando sem gramática? Exatamente. E assim, pô, foi uma experiência muito bacana, até porque eu nunca tinha parado pra pensar no mercado de limpeza dos Estados Unidos. Que E isso é gigante. é um nicho gigante, assim, absurdo. Eu já tinha ouvido falar que tinham brasileiros que iam pra fora pra fazer limpeza em casas, mas eu nunca tinha visto quão grande é esse nicho. E assim, a maioria das empresas de limpeza, elas são feitas ou por brasileiros ou por latinos. E assim, é um nicho enorme. E a maioria da galera que trabalha na empresa é uma empresa totalmente composta por pessoas, pelo menos no meu caso, são todas brasileiras. E as únicas pessoas que falam inglês na empresa sou eu, minha colega de trabalho, que atende no customer service, e a minha chefe. São as únicas que falam inglês. O restante das meninas
todas falam em Que trabalha em português. campo mesmo, né? Isso, que trabalha em campo, na limpeza, todas falam em português, e aí a gente precisa traduzir para um cliente ou outro. Então, mas é um nicho, assim, tipo, absurdo, e que, assim, tem muito cliente, né? Porque qualquer pessoa precisa de uma casa limpa. E eu ainda digo mais, que acho que o que me falhou em olhar. Pera. E eu ainda digo mais, eu acho que o que me falhou em olhar para esse mundo de limpeza antes ou até outros nichos que talvez até hoje eu não tinha enxergado, é porque quando falavam, tipo, limpeza, lá fora, limpeza, uau, é um hit, movimenta muito dinheiro e tal. Eu só pensava, tipo, mas eu não quero ir limpar. Nada contra limpar, tá? Não tem nada de errado com limpar. Mas no Sim. momento não é o que eu quero fazer. Então, eu não enxergava que a comunicação tinha um papel grande nisso. E tem, é enorme. E assim, qualquer nicho, qualquer empresa que queira crescer, que queira se estabelecer hoje, ela tem que ter uma presença bem estabelecida online. Não necessariamente redes sociais, tá? Aí depende também de cada nicho, do que ela quer passar, do que ela quer empregar. Então, às vezes, não vai ser as redes sociais de uma maneira engajada, etc. Pode ser um site, pode ser, enfim, milhões de coisas, mas assim, ela tem que ter uma presença. E outra coisa, a galera que trabalha com comunicação, e aqui eu expando mais do social media em si, mas comunicação no geral, não é só online. Hoje em dia, tantas coisas acontecem online que a gente fecha nossos olhos para, Instagram. Sim. E vai muito além disso, gente. A gente tem que fazer um folder, a gente tem que desenhar, sei lá, o banner para colocar na vidraçaria. Não, não. Um banner para colocar na janela de Sim. um empreendimento. Então, assim. Acho que a gente acaba deixando de enxergar todo o potencial do mercado offline que ainda existe. Aham. Eu lembrei de uma situação interessante que, assim que eu tava fazendo a minha entrevista de emprego, minha chefe falou assim: o que é que você mudaria no meu Instagram? Porque lá nos Estados Unidos é muito. O foco principal é ou Instagram ou Facebook para essa parte de marketing. E ainda mais Facebook, assim, a depender do público. E aí ela falava pra mim: nossa, meu Instagram ele parece uma revista. E eu falei: é exatamente isso. E aí eu comecei a investir mais no conteúdo humanizado e é muito interessante porque eu tive que fazer conteúdo de humor para americanos, memes para americanos. Então assim, você tem que estar dentro tipo da visão de mundo deles ali. Eu fiquei um tempo olhando tipo quem a empresa seguia para eu ver os principais clientes ali, porque a empresa segue os clientes da marca. Então eu ficava vendo assim, tipo, o estilo de vida deles para eu conseguir entender o que se passa na cabeça deles e criar um conteúdo interessante que eles gostassem, sabe? Agora eu tenho uma pergunta pra você. O que foi pior de primeira vista, assim, fazer conteúdo de humor pra americanos ou rir da piada de um russo que não sabe fazer piada em inglês, ele só traduziu bem literal da cabeça? Eu acho que ri da piada de um russo. Foi mais complicado. Foi mais complicado. Com os americanos eu tenho até, tipo assim, tento entender eles, sabe? E aí, puxando esse gancho do cleaning service, surgiu a oportunidade também de eu indicar alguém da área. Aí, mais um lembrete da importância do networking da faculdade. Eu indiquei Bel para uma empresa de uma amiga da Bruna, que é também desse nicho. Só que Bel, aí, ela atua mais na área de comunicação mesmo, do customer service em geral. E eu queria que você contasse da sua experiência, amiga, porque a gente sabe que americano é um ser, assim, Chato. é um ser especial. Diferente. Assim, na empresa da Elisa, né, na Unit, também é no mundo da limpeza, a gente atua nesse nicho também, mas diferente de só fazer social media, até de fazer de fato social media, é mais o mundo da comunicação mesmo, de tipo customer service e também administração um pouco, né? Porque, tipo assim, como é que a gente vai estar, muito mais do que só, atender o telefone, mas como é que a gente vai estar escrevendo esse e-mail? Sim, Será que você aí de casa já pensou em trabalhar com e-mail marketing? É sim. grande, paga bem. Como é que a gente vai fazer, sei lá, a copy dessa campanha? A Elisa, né, que é a minha chefe, ela é dona da empresa. Ela falou, a empresa tem muitos anos e agora ela saiu numa revista lá em DC. Ela tem de área de DC. Que E chique. ela, que tal, muito legal, né? Ela saiu numa revista lá em DC falando sobre, tipo, empreendedores da área e tudo mais. E aí foi assim, como é que a gente vai redigir esse texto? Porque eles mandaram de volta e falaram, olha, vê o que você acha. Ou manda um pouquinho escrito pra gente sobre a sua história. E aí fez tipo, Bel, faz. Então, assim, às vezes aquela aula bem teórica da faculdade, que a gente não prestou atenção, que você tava tipo, ai, que saco, mas eu sei fazer um story bem feito. E pro resto da Não é só um story, comunicação? Será que você amore. tá olhando? Aham. Então, eu acho assim que o que mais me mudou em relação à minha trajetória enquanto profissional foi abrir os olhos para
uma área que eu nunca pensei que existiria. E não necessariamente a área o nicho de cleaning service, ou o nicho específico de, tipo, cliente internacional. Não, várias. Nossa, como é que eu vou escrever esse e-mail? Sim. De uma maneira que seja engraçadinha, mas ainda polida, ainda é séria, mas ainda comunica com o público que vai ler essa revista. Quem é o público dessa revista? Aí você tem que fazer essa pesquisa, você tem que saber como fazer essa pesquisa e tal. Então, eu acho que são, tipo, habilidades que a gente acha que não vai usar em nichos que a gente não sabe que existe. E assim você vai construindo, né, uma carreira e tal. É muito louco. Eu lembrei de um ponto aqui agora, que quando eu comecei a trabalhar com a Bruna, ela recebeu. Na verdade, primeiro ela falou pra mim que tinha uma marca que ela gostava muito desse ramo de cleaning service e ela queria que eu fizesse os conteúdos, assim, me inspirasse nos conteúdos dessa marca, que é a Joy of Cleaning. E aí eu comecei a fazer os conteúdos dela, tipo assim, eu acho que, assim, pra mim, é o melhor cleaning service posicionado nas redes É sociais, sim, tá? é sim. Pra mim é. Porque eu acho os Pra mim outros. também é. Eu acho os outros, tipo assim, muito focados em venda, uns posts estáticos, assim, e eu busco realmente humanizar a marca. E aí, ela falou assim: olha, se inspira aí no Joy of Cleaning. E depois de uns meses, o dono do Joy of Cleaning pediu pra o social media dele fazer uma reunião comigo. Pra saber, tipo, como que eu fazia os conteúdos da Bruna. E aí, o cara, inclusive, ele é indiano. Então, o Doni, que é o dono do Joy of Cleaning, pediu pra eu fazer uma reunião com o social media dele pra explicar como que eu criava os conteúdos pra Bruna. E é basicamente o que a gente recebe de vídeos das meninas de antes e depois, de limpeza e tal, acaba sendo sempre o mesmo conteúdo, só que eu tento buscar explorar isso de formas diferentes. Aí ele falou assim pra mim: ah, eu vejo que você faz conteúdos muito diferentes, mas assim, são todos meio que antes e depois. Como é que você consegue fazer esses vídeos não parecerem sempre a mesma coisa? Eu não consegui explicar pra ele. Porque pra mim, tipo, eu acho que criatividade é uma coisa assim que é tão natural. Hot take sobre criatividade. Apesar de achar, sim, que toda e qualquer habilidade, ela pode ser melhorada e treinada, etc. Eu acho que Aham. ou você é criativo ou você não é. Você pode se tornar mais, você pode aprender a utilizar melhor as referências que você tem. Você treina aquele olho e tal, lá, mas ou você não é. É Ou isso. você nasce ou você não nasce, Como que honestamente. eu vou Eu explicar pra acho. ele que eu sou criativa? Tipo assim, eu falo, cara, é natural. É completamente natural. Tipo assim, não tem como explicar. Então eu acho que criatividade é uma outra skill muito importante. Com Então, certeza. tipo assim, se você não é uma pessoa criativa, busque ser. Eu acho que o que é mais importante em relação à criatividade é aprender a pegar referências de diferentes locais. Por exemplo, você trabalha, você é social media em cleaning service. Se todas as referências que você pegasse fosse de cleaning Ia services, ficar igual a sua concorrência. iam ficar exatamente igual à sua concorrência, ia ser sempre mais do mesmo. Então, quando você pega a referência, sei lá, não sei, mas tipo assim, fora de uma capa de um álbum de música, ou uma entrevista da Capricho de 2010 que você lembrou que existia por um meme no Twitter. Sim. Ou sabe, tipo, quando a gente sai do nosso nicho, por mais absurdo que pareça, pra procurar algo em outro local, é daí que vem, tipo, aquele conteúdo que você olha e fala, caralho, que autêntico, que diferente. Sim, e eu acho que, assim, sabe aquela coisa de marketing real time? É real time? Sim. É, né? É, e assim, se você trabalha com o público fora, você tem que ser antenado do que tá acontecendo lá. Eu lembro que eu tive que fazer Aham. um post pra Bruna, tipo um memezinho. Certo. Então, falando dessa coisa de marketing real time, você tem que estar sempre muito antenado no que tá acontecendo no país que você tá atuando. Então, assim, se eu trabalho com o público americano, eu vou me atentar às tendências dos Estados Unidos. E eu lembrei que quando teve o Super Bowl e o Kendrick Lamar foi cantar lá, tipo, pra alfinetar o Drake. Nossa, isso repercutiu tanto. Eu acho que isso repercutiu mais do que a presidência do Trump pra eles. Capaz. E aí, eu, tipo, fiz um memezinho com a Serena Williams dançando lá e, tipo, eles adoraram, né? Porque é humor americano. E aqui eu lembrei dos livros que eu tenho pra indicar. O primeiro é Hobby como Artista, que são 10 Clássico. dicas sobre criatividade do Austin Kleon. E esse também é um clássico, que é o Ato Criativo, uma forma de ser, do Rick Rubin. E ele fala muito sobre o que a gente estava conversando, de criatividade ser algo natural. Não necessariamente uma coisa que você precisa exercitar. É tipo, é muito espontâneo, assim. Seguindo na parte da indicação, um podcast maravilhoso, e ela tem site, ela tem presença em várias plataformas de redes sociais e todas valem a pena dar uma checada. É o podcast da Debbie Millman, que chama Design Matters. Ela fala mais sobre design, mas ela tem um olhar sobre comunicação, marketing, assim, que é muito, muito peculiar. Ela fala bastante, são episódios longos, mas assim,
são coisas que valem a pena ser ouvidas, porque os insights que se tira daí, quando se tem um olhar treinado, são maravilhosos. E a gente pesquisa, né? Você sempre pode pesquisar como pegar referências, como treinar criatividade, com habilidade. Eu acho que às vezes falta a iniciativa pessoal Sim. de começar. Se lá atrás eu não tivesse mandado mensagem pra Sofia Blair lá, primeiro lá atrás, nunca teria pensado em, tipo, ganhar em dólar, em ir pra fora. Sim. E se eu não tivesse mandado também pra Sofia Sapiens depois, não teria aberto todo um universo É sobre de ser cara de cliente. pau. É sobre ser cara de pau. Bel, eu quero saber agora de você uma tendência de marketing que você acha que saturou. Não digo necessariamente de marketing, apesar de ter sido bastante usado por empresas, né? Para vendas e tudo mais. Mas eu digo assim, mais uma tendência de rede social mesmo, ultimamente, é a galera usando narrador. Ai, eu não suporto. Eu acho que quando começou foi muito legal. As primeiras 3, 4 pessoas que fizeram foi muito legal. Mas Sim. não é o tipo de trend que dá pra se espalhar. Tem trend que quanto mais pessoas fazem, mais legal fica. Você vai Sim. pegando referências diferentes, você vai vendo takes diferentes da situação. Mas essa ficou tão chata, tão saturada, tão mais do mesmo. E pior, tanta coisa mal feita. E aí você Ai, vê um sim. bocado repetido da mesma coisa e ainda mal feito. Aí é muito difícil. Eu tenho duas meninas que eu gosto muito, que elas fazem esse estilo narrador, e eu acho que, tipo assim, elas foram meio pioneiras nisso, que são as Hum. Two Lost Kids. E, cara, elas são, tipo assim, pequenas, tipo, no número de seguidores, mas assim, elas fecham parcerias com a Nike, elas foram pra. Sensacional. Acho que foi o Festival de Cannes, não lembro. Elas foram, tipo assim, elas são gigantes. E eu amava esse estilo narrador. E aí, quando popularizou isso, e eu vi o povo fazendo mal feito, nossa, velho. É de matar, velho. É muito ruim. É muito ruim. Quer ver um que eu achei que fosse estourar mais e ia ficar mais saturado, tipo, na época que eu vi aparecer, eu pensei, nossa, isso vai ficar extremamente saturado, vai ser um saco. E apesar de ter dado uma espalhadinha, não subiu tanto. Aquele ângulo na quina em cima. Deixar a câmera no ângulo assim, Ah, tipo uma vibe meio anos 2000. tipo, vibe espelho de estacionamento. Sim, exatamente. Aham. E aí aquela musiquinha no fundo, eu achei que isso fosse durar mais. E durou muito pouco. Foi muito rápido e não Realmente. subiu tanto. Amiga, eu lembrei de um negócio aqui agora. Hum. E, tipo assim, não é uma trend, mas é uma coisa que tá muito em alta e tá. Nossa, tá acabando comigo. Labubu. Você ouviu falar dos Labubus? Eu odeio. Eu acho tão feio, branco, Amiga, horroroso e caro. amiga, então, os Labubus, eles são da mesma empresa que tem aqueles bonequinhos que eu coleciono, tipo a Skull Panda, o Crybaby, são da mesma empresa. E assim, eu, tipo, nunca tive vontade de comprar um Labubu. E aí agora começou a viralizar todo mundo comprando. E, tipo assim, Pergunta honesta, qual é a diferença de um pro outro? é o estilo, eu vou te mostrar, ó. Ah, tá. O Labubu é Mas e aquele eu, monstrinho, mas é a mesma empresa. saindo um pouco da questão de tendência e trazendo mais pra. Tudo tá ligado, né? Mas trazendo mais pra área do marketing em si, olha Aqui, ó. como começou, tipo, esse. Ai, horroroso. Amiga, não é lindo, eu amo. São. Mas assim, pensando mais por um olhar de marketing, de vendas e tal, olha como começou a questão desse que você coleciona, né? O Silvania Families. É Aham. pensado, pra criança, bonitinho, né? E hoje o público-alvo, será que são crianças? Eu vi um post muito bom dizendo que toda pessoa criativa ela precisa se conectar com algo que era da sua infância. E é isso pra mim, tipo. Eu tava reassistindo os filmes da Barbie esses dias. Pois é, e é isso pra mim fez todo sentido. Ou seja, eu tinha colecionava Silvânia Filmes quando eu era criança e agora também tem um coelho na minha mochila, entendeu? Tipo, é isso. Eu acho que essas coisas, voltando um pouquinho pro lado do Labubu, são basicamente blind boxes e dentro tem uma pelúcia de um monstrinho dentro. E aí as meninas estão começando a colocar aquilo na bolsa e tal. Uma forma de Uma expressão pegada LOL criativa. surpresa de pelúcia. Isso. Horrível. É uma, é uma expressão criativa, você não concorda? É uma expressão criativa. Não, acho que tudo que a gente veste e consome é uma expressão criativa. Isso. E aí, o que eu ia comentar agora é que, tipo assim, isso vem muito da cultura asiática, que, tipo, lá fora isso é super hypado. E Aí aí, uma tendência, cultura asiática. cultura asiática. Cultura asiática, eu acho que é uma tendência E é uma coisa que só fortíssima. tá crescendo. E não é de agora, tá? Sim. Se eu fosse Isabela, datar, o que eu digo, não é necessariamente o início da cultura, claro que não, mas assim, de uma ascensão que não para, dá pra gente voltar lá pra, tipo, 2014, 2013, e dali foi subindo, subindo com, tipo, aqueles grupos de K-pop mais antigos, Sim. que eu vou saber nomear, apesar de não gostar. Mas, tipo, a galera, tipo, mano, EXO. E EXO. Girl Gente, Generation. eu amo EXO.
São, tipo, muito antigos e desde lá a tendência sempre existiu, o público sempre Gente, existiu, mas é uma montanha-russa que só vai pra cima, de lá pra cá, e é cada vez mais aceito, né? Daí veio Doramas, que se popularizou pra caramba com as gente, e outra quarentonas. coisa, com as quarentonas, as divas. Nossa, as mães donas de casa. Não, eu tiro dona de casa. As mães, elas amam dorama. Véi, e assim, eu acho que as pessoas não têm noção o Você gosta? quão. Dorama? Hum. Velho, eu não assisto, mas tô assistindo um que é muito bom, que é Se a Vida Te Der Tangerinas. É muito bom. Eu Eu não acho que terminei. o meu cérebro já tá muito comido por Hollywood e aí eu só acho devagar. O plot acho que desenvolve devagar. Entendi. E aí eu tô tentando. Sem sacanagem. Eu tô tentando me recondicionar a assistir coisas mais lentas, assim, tipo, plot twist a cada 3 minutos de episódio. Sim, E aí eu comecei a assistir Os Sopranos. Que também é produção americana, mas sim. é tipo antiga, né? De 99, 2000. E Aham. é tem 4 episódios. E tipo assim, todos. Nenhum plot twist, tipo, uau. Todos você meio que via acontecer, teve tipo um ou dois, assim. Mas cada episódio é 1 hora. E o andar da carruagem mais devagarzinho, aí eu tô Uhum. tentando, tipo, me recondicionar a isso, porque eu sinto que eu tô sendo uma grande vítima do TikTok e eu quero tudo, tipo, agora. Você tem 3 segundos Sim. pra prender a minha E o atenção. dorama, tipo, demora assim, 3 temporadas pra Pela cada dar skin um beijo. beijar. O que eu ia falar é que eu acho que o mercado asiático, ele é gigante e as pessoas não têm noção disso. Tipo, o mercado asiático que eu vou falar agora especificamente é o de K-pop. Gente, as pessoas não têm Uhum. noção como é gigante. Gente, Eu vocês acho não que têm eles sabem noção muito vender. Eles sabem ter uma conexão com o público que nenhum outro absurda. mercado tem. Porque, tipo assim, quando a gente pensa em grandes estrelas, grandes marcas, e marcas que vendem, tipo, pessoas, né? CNPJs de pessoas, que vendem, tipo assim, tipo, sei lá, uma Taylor Swift, um Justin Bieber da vida, que vendeu muito e tá. Nenhum deles eu acho que é o nível que tem o nível de conexão com o público que tem um grupo de K-pop. Pelo amor de Deus, tem que esconder relacionamentos. Gente, eu vou falar que ó, eu coleciono photocard de Você tá se um. expondo nesse Vamos episódio. expor. Porque, gente, é absurdo. Porque os photocards que eu coleciono são baratinhos, tá? Tipo Hum, assim, pra mim, R$ 30 é baratinho no photocard. Porque os photocards do uma BTS foto impressa. é uma foto impressa. Os photocards do BTS, que é um grupo estouradão, tem tipo photocard de R$ 200, R$ 400. E eu volto à pergunta que eu te fiz meses atrás. Por que você não faz isso e vende? Imprime e Amiga, é vende. porque não tem Um valor. preço É porque, desse. tipo assim, esses Eu photocards. concordo. Não, esses photocards, eles são em álbuns. Então, tipo assim. E cada álbum vem com um photocard de um integrante. Então, por exemplo, você gosta de tal integrante. Eu vou lá, tipo, posso trocar o photocard com você. A gente compra o mesmo álbum, vem o integrante que eu gosto, Eu troco com você. tinha. Quando eu tinha 12 anos, eu colecionava cards e figurinhas num álbum de celebridades. E eu lembro que eu troquei todas as minhas figurinhas de outros artistas por uma figurinha de Justin Bieber porque eu não queria aquela. Ou porque eu não tinha aquela e era a última que faltava, Tá assim. entendendo? Photocard é tipo isso, só que, tipo assim, é muito doido, porque a galera compra, tipo, importa da Coreia, importa do Japão, um photocard é um bagulho absurdo, é sério. Nossa, o Tipo, tem, ICMS lá em cima. tem SEG internacional, SEG é tipo compra em grupo. E aí todo Uhum. mundo se junta pra comprar esses photocards e, sabe, pra dividir o frete, dividir a taxa. É uma coisa assim absurda, é um mercado realmente muito, muito grande. Agora, assim, falando em mercado e em ser fã, você foi alguém que viu ser fã como um mercado muito grande e você construiu do zero uma marca maravilhosa, né? Conta pra gente como foi o processo de criação da Celestial Wishes. Gente, eu tenho uma marca que o nome é Celestial Wishes. Eu me arrependo do nome ser tão grande. Eu acho que Eu hoje é adoro o tão nome, eu adoro o nome. menos. Eu acho que é muito original com os nomes de hoje, que é ser tipo assim, Lele Fans, sabe? Sim, sim. Eu acho que É. tem muito de você em tudo da marca, inclusive na escolha do nome. E o apelido é Sally, que eu amo esse apelido, eu acho muito bonitinho. Pros E íntimos. eu acho que toda marca merece ter um apelido. Eu acho que as marcas legais, elas têm um apelido, sabe? E aí a Sally, ela veio com o intuito de ser uma loja literária, tipo, com produtos inspirados em livros. E eu descobri esse nicho pelo Twitter. Tipo, eu vi marcas assim, e aí eu falei, uai, eu consigo fazer isso, sabe? Uai, sou. Ah, e não tinha nenhuma marca assim em Salvador. E eu achei um mercado super interessante. Hoje em dia, a Sally é uma marca de cultura pop. Eu acabei expandindo isso, porque veio Taylor Swift em 2023, que ela veio pro Brasil. Acho que foi. Foi. E aí eu senti, tipo, pô, o mercado da Taylor, essa coisa de fangirl, é extremamente gigante. E eu precisava expandir isso. Então, tudo começou pra trazer cultura pop a partir da Taylor. E hoje em dia, tipo, tem produtos de diversos artistas e tal. Mas fã também é um mercado super interessante. Porque, assim, é algo que eu gosto, é algo que eu consumo, eu sou meu público-alvo, sabe? Eu acho que isso é um grande ponto, assim. E é muito fácil de eu me relacionar, de eu entender meu público. Eu penso, tipo assim, conteúdos que eu gostaria de assistir e faço pra eles, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que se você não acredita no produto que você vende,
você tá fazendo errado. E às vezes a gente tem que dar uma forçada também. Eu vou ser muito realista que às vezes a gente Sim, tem que dar uma forçada. E que eu não acreditava muito em casas modulares que sim, os russos estavam vendendo, mas assim, eu acho que a gente tem que dar essa esticadinha de olho e tentar acreditar no produto que a gente vende, mesmo que no final das contas você não compraria, mas será que você não acha que serve pra alguém? sim, Porque apesar de vender ser uma arte, eu acho que é muito ligada quando a gente é. Quando você tenta convencer alguém de você precisa sim desse produto, porque você não comprou esse produto, mas todo mundo tem. sim. Sabe? Eu acho que dá pra ver a verdade no olhar muito fácil. Então, apesar de, tipo, mas eu sou profissional, então eu tô sendo, tipo, eu não preciso acreditar nisso, eu não preciso pensar nisso, eu tenho que ser profissional e eu faço o que precisar ser feito. Mas eu também acho que tem que ter um pouco de verdade no que a gente fala e um pouco de acreditar mesmo no que a gente tá vendendo, senão meio que não funciona. Saber que seu produto é bom Com certeza. é o grande ponto. Saber que a sua marca é verdadeira. Sim, exato. E para finalizar esse episódio, Bel, se você soubesse do mercado de comunicação como é hoje, você ainda teria escolhido essa área? Eu acho uma pergunta difícil. Eu não sei bem imaginar, tipo, o que é que eu teria feito, ou sabe, tipo, mas e se tanta coisa tivesse acontecido? Mas eu não sei, eu acho que a trajetória que me trouxe até o mundo da comunicação foi um pouco conturbada. Então, talvez, se tivesse. Se tantas coisas não tivessem acontecido, eu não sei se eu estaria aqui, sabe? Eu não sei se eu Sim, teria enxergado, teria tido. A malícia não é bem a palavra, mas se eu tivesse sentido de enxergar comunicação como uma carreira mesmo. Então, eu acho que se eu tivesse tido esse tino antes, sim, e talvez até antes. certo. Porque é uma carreira que eu me sinto muito à vontade. É uma Aham. área que eu me sinto muito à vontade. Então, eu acho que eu poderia ter enxergado isso até, inclusive, antes do que eu enxerguei. Mas eu ouço muito falar sobre, tá tão saturado. Eu não E aí acho. eu penso, tá tudo tão saturado. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Não tem nenhum emprego que não exista E dessas antes. 8 bilhões, 7 bilhões estão no cursinho para fazer medicina. Então, assim, tá tudo extremamente saturado. Então, eu acho que se é uma coisa que você se identifica, se é uma coisa que você gosta, dá pra fazer uma carreira, com certeza. Sim. Você faria? De novo? Se eu soubesse do mercado, cara, sim. Eu acho que, tipo assim, se eu soubesse, teria feito antes, como você falou. É. Eu me identifico com tudo que você falou. E assim, eu sou capricorniana, eu amo ganhar dinheiro. E eu acho que comunicação é uma área que você consegue, antes de você se formar na faculdade, você já experienciar muita coisa pra você saber se você vai querer ou não. E você ter, tipo, uma noção de quanto que você pode ganhar no futuro, sabe? E eu também amo empreender, então eu sempre me vejo empreendendo na área, não só atuando, tipo, numa agência, coisa assim. Porque eu acho que muita gente tem essa coisa presa de que, vai fazer comunicação, vai fazer publicidade, você vai ter que trabalhar numa agência. Não Sim, ou necessariamente. vai ter que montar uma agência. Não necessariamente, sabe? Então eu acho que, tipo assim, é uma profissão muito, muito ampla. Eu digo que quando eu era criança, eu queria ser a Barbie, então, tipo assim, 1.500 profissões. E com comunicação eu posso ter 1.500 profissões. Tipo Sim. assim, eu posso atuar numa clínica veterinária, tipo, fazer a parte de comunicação lá. Eu posso atuar numa clínica médica, eu posso fazer o que eu quiser, porque é uma área extremamente ampla, sabe? Eu acho que é uma área que a gente tem a oportunidade de experimentar e vivenciar tanta coisa. E a gente aprende de tanto, eu não achei que, sei lá, aos 25 anos eu ia ter tido experiência com, tipo, russos, sabe? Sim, sim. Então, eu É um acho grande que ponto no portfólio. eu acho que abre um leque muito grande para experiências que às vezes tem coisas que a gente nem imaginava. E não que outros campos não tenham isso. Tem, mas eu acho que é mais difícil você alcançar um público mais diferente, vamos dizer assim, se você, sei lá, trabalha com economia, sabe? Ou tipo, não sei, com profissões menos criativas, eu diria. Sim. Então foi isso, galera. Eu acho que esse episódio foi super especial e foi uma despedida maravilhosa pra essa temporada. Ju, como sempre, é uma honra pra mim bater um papo com você. Ai, muito obrigada, Beth. É muito bom falar com você sempre. E é isso, galera. Sigam o POV. Quem sabe a gente não faz uma próxima temporada em breve. Beijo! Beijo!